Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer, sim, Senhor, é tudo que eu quero, é o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz,
Cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu
eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio. Graças, paz, irmãos, é com muito orgulho, com muito prazer que estamos aqui para adorar o Senhor nessa noite. E nesse instante, em atitude de oração, vamos louvar a Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos louvar!
Boa noite a todos, boa noite a você que nos assiste. Quero saudar a todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos ao nome do nosso Deus, esse Deus que é poderoso, esse Deus que nunca nos desampara, e mesmo esse tempo de grande dificuldade, Ele tem estado do nosso lado. Nós já temos visto Deus operar de diversas formas e a cada dia Ele tem demonstrado o seu amor por nós. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, por você que nos assiste, por você estar aí nesse momento, se dedicando a cultuar ao Senhor junto conosco. Meu desejo e a minha oração é que o Senhor seja contigo, que você tenha um momento de adoração verdadeira, um momento de contato e relacionamento especial com o Senhor. Antes de começar, vamos aqui para fazer a primeira leitura da Bíblia nessa noite. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia junto conosco, lá no texto que se encontra em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 12 ao 18. Se você tiver aí com sua Bíblia, seja ela Bíblia convencional ou no aplicativo aí no celular, que você possa abrir para juntos lermos esse texto precioso da palavra do Senhor, que diz assim: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, esse texto muito me alegra e muito fala ao meu coração, porque ele traz várias lições que são muito importantes para as nossas vidas, várias lições valiosas, algumas como, por exemplo, fala do respeito que devemos ter com aqueles que servem ao Senhor, com aqueles que trabalham na obra de Deus. Fala também sobre aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos, que isso é algo que está completamente ligado à nossa realidade hoje. Nós devemos ter um cuidado especial com aquelas pessoas que são nossos irmãos, que estão desanimados. Mas aqui um trecho que eu quero concentrar nossa atenção nesse momento é lá do versículo 18, que diz: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Veja que em algumas versões diz: em tudo dai graças. Veja que lição maravilhosa. Aqui Deus diz para sermos agradecidos por tudo aquilo que nos acontece. E aqui diz o motivo para isso. Qual o motivo nós devemos ter em mente para sermos gratos por tudo que nos acontece? Pois essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós sabemos que ela sempre tem o melhor para as nossas vidas. É o mesmo conteúdo a que se refere a passagem que está lá em Romanos 8, 28, quando a palavra nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que nós possamos ser gratos, que nós possamos ter uma vida de realmente alegria e gratidão, apesar das circunstâncias, porque sabemos que o Deus que conduz todas as coisas, Ele quer o melhor para nós. Vamos orar por essa palavra? Se você nesse momento também tem algum pedido especial de oração, que você possa colocar diante de Deus nesse momento, que você possa colocar Ele no altar do Senhor, para que o Senhor venha a trazer a providência necessária para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por essa preciosa oportunidade, Pai, de estarmos aqui na casa do Senhor, outros irmãos estando em casa, mas tendo acesso a esse culto por meio dessas ferramentas digitais. Nós te agradecemos porque, mesmo nesse período de pandemia, de grande dificuldade, o Senhor tem estado do nosso lado e tem nos sustentado de todas as formas necessárias. Muito obrigado, Senhor, por esse culto de hoje.
que ele possa realmente expressar nossa verdadeira adoração, Senhor. Que o Senhor toque no coração de cada um dos que estão em casa e dos que estão aqui para lhe servir, e que nós possamos realmente fazer um culto fervoroso, um culto de adoração verdadeira e sincera, da forma como o Senhor merece. Nós queremos também te pedir, Senhor, nesse momento, por várias pessoas que estão passando momentos de dificuldade, seja ela na área da saúde, área financeira, problemas emocionais. Pai, nós queremos te pedir que cede com cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor possa também receber esses pedidos de orações que estamos fazendo ao Senhor, e que o Senhor possa trazer a providência que precisamos, e o Senhor sabe qual é a melhor solução para os nossos problemas. Nós queremos te pedir também, Senhor, pela família do irmão Flávio, que hoje perdeu um ente querido, a irmã do seu avô ali veio a falecer, mas nós queremos te pedir que o Senhor mais uma vez venha com sua graça, misericórdia e amor, consolar os corações, nos trazer ensinamentos em volta de tudo isso que está acontecendo. Nos abençoa, Senhor, e conduz esse culto, que seja totalmente para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento vamos louvar mais uma vez o Senhor. O Ministério de Louvor está mais uma vez com a oportunidade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos os irmãos. Vamos adorar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos felizes em servir ao Senhor, em tê-lo como nosso guia. Que você possa nesse momento adorar o Senhor com toda a sua intensidade, amém? Nós somos felizes em te servir, ó Deus. Que paz a mais doce e deliciosa, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A igreja, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó certo eu sou que apesar de aflições, ser feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, declare. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá nos
Louvado seja o Senhor Jesus. Essa é a felicidade que cada crente em Jesus Cristo tem, em servir a Ele e adorar o seu santo nome, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, ouve, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver. Aleluia.
Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que louvores abençoados. Glórias a Ti. Que bom poder estar aqui na presença do Senhor. Santo Espírito de Deus, nós queremos nesse momento convidá-lo a se fazer presente, ó Deus, em cada família que está assistindo esse culto. Fique à vontade, ó Deus, entre nós. Que a Tua presença possa ser constante em nossas vidas. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Tua presença, Deixa o Senhor entrar na sua vida. eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença se faz presente em nosso meio, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Tua presença igual, não há nada melhor, há de se comparar com a esperança viva. Cristo é a nossa esperança, em Tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e leva toda. Aleluia, Jesus. Em Tua presença, convide o Espírito Santo do Senhor a se fazer presente na sua vida, na sua família. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Convide o Espírito Santo para habitar na sua família. Convide o Espírito Santo para habitar no seu coração. Convide o Espírito Santo para que Ele possa estar habitando em nossa nação. Vem nos encher com a Tua presença, Espírito Santo de Deus. A igreja. Santo Espírito, és bem forte, igreja, onde você estiver. Inundar, encher, vem transbordar os nossos corações com a Tua presença. É o desejo do meu coração,
por tua glória, Senhor. Tua presença. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Que maravilha poder desfrutar da presença de Deus, sentir seu Espírito Santo falar aos nossos corações. Espero que Deus fale ao seu coração nessa noite, através desses louvores, através da palavra que já foi lida e também através da ministração, né? Através da vida do nosso pastor Cristóvão, que ele fale ao seu coração, porque ele está falando ao nosso. Amém? Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, louvor e de toda adoração. Aleluia. Digno de glórias, de louvores, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, de louvores, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Aleluia. De louvores, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, de louvores, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Ao único que é digno de receber, aleluia, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Você vai cantar o Senhor com toda a sua força. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Pra te adorar, Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na
na casa de Deus, ministrando amor. O Espírito de Deus está aqui, eu creio, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus, declare. Pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez você vai declarar bem forte. Pois o Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus, como é bom louvar o Senhor, através desses louvores que foram trazidos aqui pelo nosso ministério. Que bom que nós temos essa oportunidade de estarmos louvando a Deus, estarmos cantando esses hinos que colocam Jesus como centro de nossas vidas, e que nós possamos fazer desses louvores nossas orações e nossas práticas, que seja essência em nossas vidas. Nesse momento nós vamos falar de um assunto todo especial, que é missões. Nós acabamos de encerrar a nossa campanha de missões mundiais, e nós vamos agora iniciar a campanha de missões estaduais. E nós temos agora um recadinho do nosso diretor executivo de missões estaduais, o pastor Ramon. Fique atento. Graça e paz, amada Igreja Batista Sumaré, pastor Cristóvão, pastor Dário, a todos vocês, irmãos em Cristo, recebam o nosso abraço no nome do Senhor Jesus. A nossa palavra a toda essa igreja é uma palavra de gratidão. A Igreja Batista em Sumaré é uma igreja parceira da obra missionária. É uma igreja que, desde o princípio, tem caminhado com a nossa denominação num sistema de cooperação. A igreja participa das campanhas missionárias, a igreja envia o plano cooperativo e hoje essas ofertas são possíveis com que nós consigamos sustentar todas as famílias missionárias no Rio Grande do Norte. Cada oferta dessa nos possibilita sustentar mais de 40 famílias missionárias espalhadas no nosso estado, alugar casas missionárias, prédios para possíveis congregações, investir na compra de terrenos para futuras plantações de igreja. São tantas áreas missionárias que os irmãos participam ativamente. Nossa palavra de gratidão a todos vocês que lembram-se do campo missionário em oração, que ligam para os nossos missionários, que visitam os campos missionários. Isso é importante demais no reino de Deus. Certamente os missionários se sentem mais preparados, mais cuidados e amados para que eles possam também levar a palavra de Deus na ponta da lança em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos embaixadores do Rei, somos proclamadores do Salvador. A campanha desse ano é uma campanha desafiada para cada um de nós que entendemos que somos vocacionados pelo Senhor Jesus Cristo. A você que é professor, você que trabalha na área da educação, a sala de aula é o seu campo missionário. A você que é da área da saúde, os corredores de hospitais, cada pessoa que recebe o seu cuidado, recebe o cuidado de Deus e ali é o teu campo missionário. Se você é da área da segurança, o Senhor dos Exércitos é contigo, então você está em missão. A campanha de 2020 tem um tema: Estou em missão a serviço do amor de Deus. Que cada um de nós possamos, nesse ano, nos empenhar ainda mais para proclamarmos o Salvador. Onde quer que estejamos, o que quer que façamos, o Senhor será exaltado por meio de nossas vidas. O nosso objetivo é que o reino de Deus esteja sendo expandido e cada um de nós, participantes e cooperantes dessa obra.
Eu quero concluir esse vídeo de gratidão a todos vocês por cada oferta enviada, cada dízimo participado na igreja local e a igreja enviando o plano cooperativo, mas para dizer, desenvolvemos o projeto chamado Academia Missionária. Se você é vocacionado no Senhor Jesus Cristo, sente o chamado de plantar uma igreja, mas não se sente preparado para isso, a Academia Missionária é para você. O nosso objetivo é que em 2 anos estejamos preparando 20 novas famílias missionárias para o campo missionário no Rio Grande do Norte, a viver a plantação de uma igreja ou a revitalização de uma outra frente missionária. Deus abençoe a vida dos irmãos e que esse ano, apesar das dificuldades, estejamos com a obra missionária, dependentes do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, pregando a palavra de salvação. Um grande abraço a vocês, uma excelente campanha 2020 e que Deus abençoe todos. Queridos, o campo missionário é um lugar muito especial onde nós vemos o agir de Deus na prática. Nós vemos a cada dia Deus trabalhando através da vida dos missionários. E o campo missionário estadual é um campo onde me desperta muita alegria, onde eu tenho alguns irmãos que trabalham nesse campo e vejo na prática os desafios que eles enfrentam, às vezes dificuldades com alguns recursos, às vezes até básicos para os seus mantimentos, e eles passam diversas dificuldades, e esse é um campo onde Deus quer nos usar também para estarmos contribuindo. Essas pessoas que servem, elas precisam também da nossa ajuda. Deus está agindo através da vida delas, mas Deus também quer agir através da minha e da sua vida, para que possamos abençoar essas pessoas e para que mais e mais pessoas possam estar ouvindo falar dessa graça maravilhosa do nosso Deus. Essa graça que nos alcançou, ela pode chegar a muitas outras pessoas e Deus quer usar a mim e a você para que nós possamos abençoar também essas pessoas. Se você tiver o interesse em participar de missões estaduais, nos nossos grupos da igreja, estão sendo divulgados sorteios, onde a arrecadação vai ser destinada à obra missionária. E também, se você quiser contribuir diretamente, você pode se informar também através do grupo, com o QR Code na tela, né? A gente tem essa ferramenta também para você fazer a sua doação. E também, se você tiver interesse em contribuir diretamente, entregar em espécie, a gente pode dar algum jeito, pode criar alguma forma de você estar contribuindo. Se informe no grupo da igreja, não deixe de participar. É importante que nós participemos, primeiramente em oração, também contribuindo, e que nós façamos a nossa parte, cumprindo o ID de Jesus. Aquelas pessoas que estão à nossa volta, que ainda não conhecem a Jesus, elas precisam ter a alegria verdadeira de conhecer a palavra de Deus, de conhecer essa fé salvífica no Senhor Jesus Cristo, e entender que Deus tem graça para a vida dela. Nesse momento nós vamos louvar mais uma vez, que você possa também estar louvando ao Senhor. Amém, louvado seja o Senhor. Vamos continuar em espírito de adoração ainda, continuar louvando esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem um amor por cada um de nós, e a prova disso é ter dado o seu Filho Jesus como sacrifício vivo naquela cruz, né? Então o amor de Deus, ele excede todo entendimento, que nós possamos receber de Deus, através do sacrifício de Jesus, esse amor que foi capaz de se sacrificar por mim e por você, dando a sua vida na cruz. Nunca esqueça disso. Você tem um Deus que te ama e quer o melhor para a sua vida. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não tinha valor, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom. Faça desse coral, Senhor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós somos gratos pelo teu amor, Deus. Obrigado por tua presença neste lugar, em nossas vidas e nossas famílias. Derrama a tua graça, a tua unção sobre a nossa nação. Cura, ó Deus, a nossa nação, para louvor e glória do teu santo nome. Aleluia. Pastor. Amém.
Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui cultuando o Senhor com todos os cuidados que devemos ter no nosso ambiente de culto, com todos os cuidados que temos que ter para juntos celebrarmos ao Senhor com alegria em nossos corações. Eu quero louvar a Deus por sua vida, você que está em casa, você que está conosco aí pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Sonora, dizer que ficamos felizes em chegar em sua casa com a mensagem do Senhor nessa noite e mais uma vez compartilharmos daquilo que Deus colocou em nosso coração nesta noite. Já estamos muito felizes em poder estar aqui reunidos e celebrando ao Senhor, cantando ao Senhor com alegria. Hoje é uma noite muito especial, nós iniciamos a nossa campanha de missões estaduais. O povo batista é um povo que faz missões. Nós gostamos muito, meus irmãos, de fazer missões, porque a igreja do Senhor, ela precisa ser missionária. Hoje nós tivemos a primeira noite, onde nosso querido pastor Ramon trouxe uma palavra falando sobre a obra missionária no nosso estado, do Rio Grande do Norte. E, queridos, eu quero louvar a Deus por nossa igreja, porque nós alcançamos nosso alvo missionário de missões mundiais, já enviamos e estamos trabalhando agora nosso alvo missionário de missões estaduais. Deus, Ele nos resgatou para fazermos missões, para alcançarmos novas pessoas. Estamos aqui hoje reunidos nessa igreja, nesse local, aqui em Mossoró, aqui em Sumaré, porque um dia alguém sonhou conosco, alguém fez missões, alguém teve a visão de Deus de chegar ao estado do Rio Grande do Norte, de chegar em Mossoró, de chegar aqui em Sumaré, de plantar uma igreja nesse local. E nós não esquecemos disso. E entendemos que Deus nos colocou aqui para também, a partir daqui, fazer missões. E como, pastor, fazer missões? Meus irmãos, nós como Igreja Batista, nós temos 3 agências missionárias. Nós temos uma agência missionária que faz missões fora do Brasil. Nós enviamos missionários para vários locais do mundo. Nós temos missionários em lugares mais difíceis de entrar no evangelho possível. Temos gente lá, nossa, pregando o evangelho de Jesus, que é o poder de Deus. Nós temos também a nossa ajuda de missões estaduais. Essa ajuda de missões, ela trabalha aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos missionários aqui na nossa região do Oeste Potiguar, na região de Natal, em vários locais. Como é que funciona isso, meus irmãos? Uma cidade não tem uma igreja batista, nós vamos nesse local, levamos um missionário, um casal de missionário para esse local, e ali nós, como igrejas, ficamos ajudando esse trabalho lá, até que aquela congregação cresça, se torne uma igreja autossustentável, autogovernável e autoproclamável. Enquanto isso, nós como Igreja Batista estamos ali juntos para abençoar aquele local com a mensagem do Senhor. Nós temos também outra ajuda de missões, que é a ajuda de missões nacionais. Essa agência missionária, ela trabalha, meus irmãos, a nível de Brasil. Nós temos aqui no estado missionários de missões nacionais. E nós temos hoje um projeto muito especial de missões nacionais, que é o projeto, meus irmãos, Cristolândia. O que é isso, queridos? Nós temos igrejas plantadas em lugares onde existe um número alto de pessoas que usam drogas, e ali nós trabalhamos para recuperar aquelas pessoas e apresentar para elas o Evangelho de Jesus. De forma que, lá em Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como fazer missões, meus irmãos, até os confins da terra, se não for, meus irmãos, com a agência missionária como nós temos hoje? Eu louvo a Deus por nossa igreja, por nossa convenção batista brasileira, porque hoje, queridos irmãos, conseguimos fazer missões em vários lugares do mundo. Conseguimos fazer missões aqui no estado, no Brasil e no mundo. E nós cumprimos essa palavra que o Senhor diz lá em Atos 1:8, onde diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu quero louvar a Deus por sua vida, meu irmão. Você, minha irmã, você que tem se empenhado na obra missionária. Queridos, Deus nos chamou para fazer missões. E também precisamos fazer missões aqui, locais. Como assim, pastor? Você e eu pode ser instrumento da graça de Deus,
na vida das pessoas. Às vezes as pessoas acham que fazer missões é feito só pelos missionários. Não, você e eu somos instrumentos do Senhor. Lá em Mateus 28 ele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer as coisas que eu tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O próprio Jesus dizendo para nós que deveríamos ir fazer discípulos. Esta semana eu fiquei muito feliz, porque nosso irmão Diego me ligou: pastor, preciso conversar com o senhor, precisamos visitar uma pessoa. E Diego me chamou, fomos visitar um amigo dele. E aí, chegando naquela casa daquele rapaz, ele tomou uma decisão ao lado de Jesus, se entregou ao Senhor. E eu fiquei pensando, meus irmãos, como o evangelho do Senhor é lindo. Diego chegou aqui na nossa igreja, bem caladinho ali, bem quietinho na cadeira, não abria nem a boca. E aí, de repente, Diego me chama para ir na casa de uma pessoa que ele está fazendo RD, relacionamento discipulador, está cuidando, ou seja, Diego está fazendo missões. A irmã Dória estava no trabalho dela, lá na clínica que ela trabalha, e uma pessoa foi lá, ela pregou para ela sobre Jesus, e ela se converteu ao Senhor lá. Estou dando aqui alguns exemplos, meus irmãos, mas muitos irmãos da nossa igreja fazem isso no dia a dia. Muitos irmãos. De forma que nós precisamos pregar esse evangelho de Jesus, anunciar a palavra de Deus. Precisamos deixar Deus nos usar como instrumentos. E nesse tempo de missões estaduais, precisamos nos empenhar, meus irmãos, para não só alcançar nosso alvo missionário, mas ultrapassar para a glória do nosso Deus. Vivemos um tempo de crise, sim. Um tempo de muita dificuldade. Um tempo em que as pessoas estão, meus irmãos, a cada dia mais necessitadas. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ser instrumento da graça do Senhor por onde passarmos. Amém? Antes de pregar a mensagem do Senhor, eu quero trazer mais uma palavra nessa noite. Tivemos aqui um encontro no sábado passado com os pastores aqui do Oeste, aqui em nossa igreja. E conversamos, meus irmãos, e olhando a realidade que está ocorrendo em Mossoró e região, nós decidimos, como Igreja Batista, esperar até o dia 1º de agosto, para termos uma nova reunião, para definirmos quando abrir nossos templos para culto público. Sabíamos que ia sair algum decreto em nome da prefeitura ou do estado, mas nós entendemos que agora não é momento de voltarmos aos nossos cultos presenciais. Estamos com muita saudade dos irmãos. Estamos muito desejosos de chegar em um local como esse, de culto, e olhar para as cadeiras e ver o rosto de cada irmão. Abraçar os irmãos, estar perto. Nós somos um povo que gosta de abraçar, gosta de apertar a mão, de estar perto, de estar junto. Mas infelizmente esse tempo é um tempo de dificuldade. E saiu um decreto hoje da governadoria dizendo, meus irmãos, que poderíamos, a partir do dia 15, ter cultos presenciais com 30% do público da igreja, ou seja, do espaço físico que a igreja pode suportar. Depois, em mais um outro momento, outra data, 29 de julho, dizendo que seria com 50%, e no dia 7 de julho, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo, e no dia 5 de agosto, seria com a capacidade total da igreja, sem nenhuma dificuldade mais. De forma que nós já resolvemos, em uma reunião com os pastores, para até o dia 1º de agosto não termos cultos presenciais ainda. Então eu peço aos irmãos que compreendam nossa decisão, compreendam nossa posição enquanto denominação, enquanto Igreja Batista, mas nós entendemos que o nosso negócio é gente. Nosso negócio não é comércio, não é empresa, são pessoas. E precisamos proteger as pessoas nesse tempo de dificuldade. Eu quero dizer a vocês que estamos como liderança, como pastor que sou, muito saudade dos irmãos, desse culto, onde não estamos apenas olhando para uma câmera, mas olhando para o rosto dos irmãos. Mas não é momento ainda de retornarmos, uma vez que temos irmãos que são idosos, irmãos que têm comorbidades também, e a gente não pode colocar a vida de ninguém em risco nesse momento. Não estamos apressados, porque a igreja do Senhor, pode até o templo estar fechado, mas a igreja continua viva.
O local de culto, meus irmãos, não está recebendo os irmãos para adoração aqui presencial, mas continuamos firmes, pregando o Evangelho de Jesus e vendo a palavra. A nossa igreja, nós temos cultos 3 vezes por dia, 6h30 da manhã, 15 horas e de 21 horas da noite. Então nós temos cultos em vários momentos. Temos os cultos de oração na quarta-feira, os cultos aqui domingo à noite. Nós estamos funcionando, os PGMs também, alguns funcionando, de forma que nós entendemos que há uma necessidade agora de esperar um pouco mais, para enxergarmos os hospitais diminuindo a quantidade de pessoas, o número de mortes continuar diminuindo, para poder voltar a ter os nossos cultos presenciais. Vamos orar, meus irmãos, por essa situação toda, para que em breve possamos estar realmente juntos, para que em breve possamos estar reunidos, não só agora pela live, pela TV, pelo Facebook, pelo YouTube, não somente por aqui, mas presencialmente, mas com toda a segurança e tranquilidade. Vamos orar por essa situação toda que o nosso país enfrenta. Em especial, vamos orar por cada profissional de saúde que está agora na frente de batalha, lutando, meus irmãos, para salvar vidas. As pessoas às vezes não compreendem a complexidade que é essa enfermidade, mas o profissional de saúde que está lá na frente, que está correndo todo o risco de se contaminar e de levar a doença para a sua casa, ele sabe o que é isso. Ele sabe como tem sofrido, ele sabe como tem enfrentado dificuldade. Queridos, muitos colegas estão nesse momento ansiosos, angustiados, doentes emocionalmente, de tanta pressão que estão enfrentando. Então nós, como igreja, não podemos dar mais pressão, pelo contrário, precisamos acalmar os ânimos e colocarmos nossos joelhos no chão e invocarmos o nosso Deus para que Ele chegue com providência. Cruza a cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, por estamos aqui reunidos em Teu nome, ó Deus, como Teu povo, para celebrar o Senhor, para cultuar o Teu nome. Queremos nessa noite, ó Deus, apresentar ao Senhor essa situação que estamos enfrentando, ó Deus, não só em nossa nação, mas também no mundo inteiro. Senhor, dá aos nossos governantes, Senhor, a capacidade de gerir, ó Deus, a situação de uma forma, ó Deus, onde pessoas venham ser poupadas, onde vidas possam ser, ó Deus, cuidadas. Pai Celestial, que cada governante, ó Deus, possa entender a importância que é, nesse momento, eles fazerem o que é certo, ó Deus, diante da população. Ó Deus, te peço em nome de Jesus, dá orientação, Senhor, cuida, Deus. Também chega, ó Deus, com cuidado na vida de cada profissional de saúde, que eles possam, ó Deus, sentir o Teu cuidado sobre a vida deles, que eles possam, ó Deus, sentir a mão do Senhor cuidando e protegendo. Ó Deus, faz cessar, ó Deus, o número de infectados na área da saúde, ó Deus, essas pessoas que estão à frente, ó Deus, para salvar vidas. Faz, ó Deus, cessar, ó Deus, o número de pessoas que estão sendo infectados, que eles possam, ó Deus, ser cuidados inteiramente pelo Senhor. Pai, que o Senhor, ó Deus, venha suprir cada necessidade deles, ó Deus. Também abençoa, ó Deus, o emocional. Abençoa, ó Deus, a parte, ó Deus, a biológica. Ó Deus, abençoa também, ó Deus, tudo que eles precisam, para que em breve, ó Deus, possamos olhar para trás e ver que o Senhor restaurou essa nação. Pai, chega com providência em nossa cidade. Ó Deus, que não tem leitos para as pessoas serem internadas, mas eu sei que o Senhor pode, ó Deus, ó, mudar esse quadro e fazer com que esses hospitais sejam esvaziados e que pessoas sejam curadas para a glória do Senhor Jesus. Pai, eu te peço nessa noite tudo isso, e peço ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 23. Eu trouxe uma palavra nesse texto, semana passada, na quarta-feira passada agora. E na sexta-feira no PGM, lá em casa, nós ficamos bem animados com a discussão do nosso PGM. Nós temos um PGM que funciona dia de sexta-feira, de forma online, onde está minha família também, que mora lá onde eu moro, também nosso irmão Lucimar, nosso líder. E discutindo esse texto, no nosso PGM, Deus me inquietou a falar nele mais uma vez, nesta noite.
Eu quero compartilhar com vocês o texto de Lucas 23, versículos de número 32 em diante. 33 em diante. Lucas, capítulo 23, 33 em diante. Diz assim o texto sagrado: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estavam as seguintes inscrições: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, alcançado na última hora. O texto que lemos, ele fala da crucificação de Jesus. Um momento muito importante para o cristianismo, porque ali Jesus estava subindo naquela cruz, sendo crucificado. Ele estava derramando o seu sangue naquela cruz, para pagar o preço do meu e do seu pecado. E interessante que Jesus, ele é crucificado, ladeado de dois malfeitores, dois homens que tinham cometido mal, dois homens que tinham cometido erros na sociedade, dois homens que tinham cometido muitos erros, e esses erros fizeram com que eles estivessem ali crucificados. Eles estavam pagando por um erro que eles tinham cometido, mas Jesus não. Jesus não tinha cometido pecado nenhum, Jesus não tinha feito nada de errado, mas ele se entrega por nós, ele é levado por aquela cruz, meus irmãos, não porque simplesmente Pôncio Pilatos, ele comete um ato injusto, dizendo que lavaria as mãos do sangue desse justo, não porque também Judas Iscariotes tinha traído, mas Jesus foi para a cruz porque ele veio, meus irmãos, para pagar o preço do meu e do seu pecado. O justo morreu por injustos. Alguém que é injusto, alguém que é justo, que se entrega, que se doa, para que eu e você pudesse alcançar a salvação. E interessante que ao lado de Jesus existiam dois homens. Esses dois homens eram dois malfeitores, dois homens que cometeram erros, como eu já falei. E aí, ao longo do texto, você percebe que um deles alcança a salvação e o outro não. Um deles recebe o presente de Deus, de ouvir de Jesus no final do texto: hoje mesmo estará comigo no paraíso, e o outro não. Isso nos mostra, meus irmãos, um retrato muito parecido do que é a humanidade. A palavra do Senhor diz que todos nós somos pecadores, estamos afastados da glória de Deus. Todo ser humano, meus irmãos, pecou. Todos nós somos pecadores. E não existe aquele que é mais pecador, menos pecador, mesmo que você tenha uma vida muito séria, muito reta, muito íntegra, mas se você não tiver encontro com Jesus, a sua condição é de pecador e separado de Deus. Mesmo que você seja uma pessoa um bom pai, um bom filho, alguém que tem uma vida tranquila, mas se não tiver encontro com Jesus, os seus pecados afastam você de Deus, e só há maneira de você ter um encontro realmente com Jesus e alcançar a salvação se for através de Jesus. E esses homens aqui representam muito bem a humanidade. Por quê, pastor? Porque os dois tinham pecado, os dois tinham errado, mas
todos os dois viram Jesus, conversaram com Jesus, contemplaram a presença de Jesus, viram o justo crucificado, mas só um deles alcançou a salvação. Só um deles recebeu o presente da salvação. Só um deles conseguiu ser resgatado. O texto diz que um dos malfeitores, ele escuta a mesma fala do povo, e ele faz com Jesus a mesma coisa. Se tu és o Cristo, desce daqui, salva a sua vida, a nós também. E aí você percebe o outro malfeitor com outras características, com outra forma de falar, com outra forma de se expressar, mesmo naquela situação difícil da qual ele se encontra. Eu quero pensar nessa noite com vocês, meus irmãos, quais foram essas características desse homem? Qual foram essas atitudes que esse homem tomou na cruz, que fez com que ele alcançasse esse presente maravilhoso da salvação e foi alcançado na última hora? Interessante que dias atrás eu vi uma ilustração em que um professor ensinava em uma sala de aula e dizia o seguinte: dizia, você pode viver a vida como você quiser, e quando chegar assim, faltando assim uns 10 minutos para você morrer, você tem um encontro com Jesus, e aí você é salvo e pronto. E os alunos começaram a pensar, que bom, quer dizer que a gente pode viver como a gente quiser, e aí faltando uns 10 minutos para morrer, a gente vai ter um encontro com Jesus e é salvo. O homem da cruz, ele fez isso. O homem da cruz era um malfeitor, um salteador, um bandido, e na cruz já pregado, ele diz, Jesus, lembra de mim quando eu estou no teu reino. E ele foi salvo. E aí os alunos pensando, já conjecturando, o professor disse assim, pessoal, mas quando é que você vai morrer mesmo? E aí os alunos pararam, como assim, professor? E ele disse, vocês não sabem o dia, nem a hora que você irá morrer. Por isso que você precisa tomar a decisão por Jesus hoje. Não daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 20 anos, em um outro momento. A última esperança para aqueles homens era aquele momento com Jesus. Os dois viram, os dois contemplaram, os dois conversaram com Jesus, mas somente um teve um encontro pessoal com Jesus. O outro continuou a mesma situação. Muitas pessoas escutam sobre Jesus, eles até ouvem falar sobre Jesus, e até muitas vezes dizem que creem em Jesus, mas não tiveram ainda essa experiência com o Senhor. E aí certamente que não alcançarão a salvação, porque não tiveram essa experiência com o Senhor como esse homem. Mas eu quero pensar nessa noite com você sobre as atitudes desse homem. E a primeira atitude que esse homem teve, meus irmãos, na cruz, foi que esse homem reconheceu seus pecados. O versículo de número 40, ele diz assim, porém o outro malfeitor, vou ler um pouquinho antes, do 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. O outro malfeitor, que também estava ali crucificado por cometer erros, não reconhece a situação, não compreende o momento, mas continua com a mesma arrogância e presunção, achando que Jesus poderia salvá-lo e devia salvá-lo naquele momento. Mas o outro diz assim, versículo 40, porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sobre a igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Este homem, ele reconhece, queridos irmãos, que ele tinha pecado, que ele tinha errado, que ele tinha transgredido. Esse homem, ele reconhece na cruz do Calvário, naquele momento de dor, de sofrimento, que Jesus estava ali, não porque era pecador, não, ele era justo, mas eles estavam ali porque eram pecadores. Eles estavam ali porque tinham cometido erros. E quando nós entendemos que cometemos erros, meus irmãos, nós temos a capacidade de nos arrepender. Quando nós compreendemos que somos pecadores, então nós temos a capacidade de enxergar o nosso pecado, enxergar que somos pessoas que erram. Esse homem reconhecia que era pecador, reconhecia que cometeu erros, ele reconhecia, meus irmãos, que tinha pecados.
Queridos, a coisa mais difícil que existe no mundo é reconhecer que está errado. As pessoas reconhecem que os outros erram, reconhecem que as pessoas cometem erros com ela, reconhecem que os outros fizeram coisas que não agradaram a ela, mas reconhecer que está errado é algo muito difícil. Reconhecer que comete erros é algo muito difícil. Eu estava um dia em uma sala de aula, e a professora naquela sala de aula, na faculdade, ela pediu para nós fazermos uma descrição de como nós somos. Eu confesso a você que naquele momento, quando eu parei para pensar quem eu era, como eu era, eu tive dificuldade de fazer aquilo. Porque temos facilidade de avaliar outras pessoas. Dizer os erros dos outros é muito fácil. Mas reconhecer nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, é algo extremamente difícil. Reconhecer que cometemos erros é algo extremamente difícil. E esse homem, ele reconhece que era pecador. Ele diz, olha, estamos aqui porque erramos, porque transgredimos, porque cometemos erros. Mas esse homem não. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos nosso erro, nós temos a capacidade de nos arrepender dos pecados. A palavra do Senhor diz, fala, meus irmãos, de uma história muito conhecida, que vocês conhecem muito bem, a história do filho pródigo. Um jovem que um certo dia deixa seu lar, sua casa, pega uma parte da herança do seu pai, e a Bíblia diz que ele vai viver de forma absoluta. Ele gasta tudo o que tinha, e ele vai parar em um local muito difícil, porque ele vai parar no chiqueiro dos porcos, apacentando porcos. E para o judeu, apacentar porcos era o pior trabalho que alguém podia fazer. E naquele local onde ele estava, ele cai em si. Ele reconhece sua condição de pecador, de pecado. Ele reconhece que tinha errado contra o seu pai. Ele diz, levantei-me e voltei com meu pai. E direi, pai, peguei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Torna-me como um dos teus empregados. Aquele filho, ele reconhece que tinha errado. E quando ele não reconheceu o erro, ele não teve capacidade de se levantar. Enquanto não reconheceu o erro, não teve capacidade de se levantar e ter com seu pai. Enquanto não reconheceu que tinha errado, ele não teve como se levantar. A Bíblia diz que ele foi só indo de mal a pior, até chegar naquele chiqueiro de porcos. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas estão assim como aquele filho pródigo. Vai descendo e vai caindo e vai se afundando. E não tem a capacidade de reconhecer que está errado. Quantas vezes um pai não reconhece que está errando com o filho, um filho não reconhece que está errando com o pai. Quantas vezes nós, como seres humanos, como crentes em Jesus, não reconhecemos que estamos errando diante do Senhor. Queridos, quantos de nós, muitas vezes até serve na igreja e não reconhece que erra diante do Senhor. Precisamos aprender a reconhecer nossos erros. Esse homem, ele alcançou a salvação em Jesus, porque ele reconheceu que tinha pecados. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós demonstramos que precisamos da graça de Deus. Necessitamos de ser alcançados por essa graça. Necessitamos dessa graça maravilhosa. Esse texto nos mostra mais uma virtude que esse homem teve, mais uma característica dele. O texto nos mostra que esse homem reconheceu que Jesus era o enviado de Deus, o Messias. Como assim, irmãos? O texto diz, ele diz assim, esse homem, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E aí ele percebe também quando Jesus, meus irmãos, está sendo crucificado, e ele olha para aquelas pessoas que estão crucificando ele, que estão maltratando, e diz assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus, ele pede para o pai perdoar aquelas pessoas, ele percebe ali que Jesus era o enviado de Deus, era o Senhor. Queridos, somente Jesus teria capacidade de pedir ao Pai para perdoar aqueles que estavam crucificando, que estavam maltratando, que estavam escarnecendo dele. Somente o Messias teria essa capacidade de fazer isso.
Ele não somente reconhece que é pecador, mas ele reconhece quem é Jesus. Queridos, os judeus esperavam o Messias ansiosamente. Muitos ainda esperam hoje o Messias. Eles esperavam o Messias, Jesus. E mesmo esse homem, sendo malfeitor, ele certamente sabia da história, sabia que o Messias viria sobre o povo judeu. E ele reconhece que Jesus é o Senhor. E ele reconhece que Jesus era aquele que poderia dar a ele a salvação. Reconhecer que Jesus é o Senhor é algo indispensável para aqueles que desejam alcançar a salvação. Quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, meus irmãos, nós certamente entendemos que Ele é o Messias, o enviado de Deus. Então certamente temos a capacidade de termos esse encontro pessoal com Ele. Certa vez alguém me disse, me perguntou: pastor, uma pessoa me disse que Jesus tinha vindo, tinha morrido na cruz, e disse assim: eu não pedi, pastor, para ele morrer por mim. E eu olhei para aquele rapaz e disse: meu filho, você não pediu para ele morrer por você, mas ele demonstra que é o Messias por isso mesmo. E ele disse: por quê, pastor? Eu disse: porque você mesmo não querendo Jesus, não reconhecendo que ele é o Messias, mesmo você dizendo que não pediu para ele morrer por você, ele veio e morreu por você, sabendo que você ia negá-lo, ia blasfemar contra ele. Eu olhei para aquele rapaz e disse: olha, você hoje diz isso, mas um dia você estará diante do Senhor, face a face, e você vai ouvir dele, se você já tiver tido encontro pessoal com ele: o vinde bem do meu Pai. Mas se você não tiver tido encontro pessoal com ele, não tiver reconhecido que ele é Senhor, você vai ouvir: afastai-vos de mim, que eu não lhe conheço. E eu disse àquele rapaz naquela noite: espero em Deus que até lá você tenha uma experiência com o Senhor e reconheça que Ele é o Senhor, para que você possa ouvir: vinde a mim, bem do meu Pai. Queridos, Jesus, Ele é o Senhor. Ele veio, Ele se entregou por nós, Ele pagou o preço do nosso pecado naquela cruz. Esse homem teve a capacidade de reconhecer que Jesus era o Senhor. Esse texto me mostra mais uma verdade preciosa. Ele reconhece também, meus irmãos, que Jesus viria reinando como rei da glória. Ele pede com humildade para Jesus lembrar dele quando vier em teu reino. Olha só, meus irmãos, de um malfeitor, um homem que está crucificado numa cruz porque cometeu erros, agora reconhece seus pecados, agora tem esse encontro com Jesus, reconhece que Jesus é Senhor, e agora já está tendo uma visão futura de reino. Que coisa linda, irmãos. Olha o que o texto diz: e acrescentou Jesus: lembra de mim quando você vier no seu reino. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que crê que Jesus viria, não mais como cordeiro que foi para a cruz e não abriu a sua boca, a não ser para dizer: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. A não ser para dizer: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. A não ser para dizer: Pai, está consumado. Mas ele reconhece que Jesus viria de outra forma, agora no seu reino celestial. Queridos, meus irmãos, essa declaração que esse homem dá, meus irmãos, é algo extraordinário. Porque ele reconhece que Jesus viria como o Rei da glória, não mais como um cordeiro, mas como Rei, como o Senhor. Quando nós entendemos isso, que em breve, meus irmãos, Jesus virá buscar os seus, a sua igreja, o seu povo, aqueles que se renderam a Ele, aqueles que responderam ao seu chamado, aqueles que esperam por sua vinda. Quando nós entendemos isso, é algo maravilhoso. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso, de reconhecer isso, de lembrar disso. Dias atrás eu conversava com uma pessoa, ela dizia assim: pastor,
Ela me chama Cristóvão. Cristóvão, rapaz, eu não consigo acreditar em outra vida. Eu não consigo acreditar que haverá vida após a morte. Eu disse para ele naquele dia, eu disse: meu irmão, em 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu esperasse por Cristo apenas aqui, eu seria o mais miserável de todos os homens. Se esperássemos por Cristo apenas nessa vida, meus irmãos, não teria sentido. Porque a vida aqui, não sei para você, mas eu penso e percebo que a vida aqui é muito passageira. No entanto, eu percebo, e esse homem percebe, que Jesus viria não mais como cordeiro, mas como rei. E ele reconhece que Jesus viria reinar. Enquanto um dos malfeitores gritava e pedia: Jesus, salva você e a nós também, aquele homem dizia: Senhor, lembra de mim, Senhor, quando vieres do teu reino. Reconhecendo a majestade, o senhorio, a autoridade que há no nome de Jesus. A quarta atitude que esse homem traz é algo muito importante também. Ele diz assim, ele nos mostra no versículo 42, ele reconhece que Jesus era o único que podia salvá-lo. Esse homem reconhece que é pecador. Esse homem reconhece que Jesus era o Messias. Esse homem reconhece que Jesus viria reinar. Mas agora esse homem também, ele entende que só poderia ser salvo por meio de Jesus. Ele não poderia ser salvo de outra forma, não poderia alcançar a salvação de outra forma. Ele já tinha consciência que ia morrer naquele momento crucificado. Ele já tinha consciência que Jesus ia morrer também naquele momento crucificado. Mas também ele sabia que Jesus viria e que ia salvá-lo. Ele sabia que Jesus era a opção, era a única opção para a vida dele. Queridos, olha para esse texto aqui e percebo um homem que queria a salvação imediata. O outro malfeitor queria a salvação imediata, queria ser salvo naquela hora, naquele momento. Esse outro malfeitor parece muito conosco hoje. Como assim, pastor? Nós oramos a Deus e queremos as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Oramos a Deus e queremos que Deus faça algo do nosso jeito, da nossa forma, como a gente quer. Esse outro malfeitor queria que Jesus descesse da cruz, interrompesse o plano redentor de Deus para a humanidade. Descer da cruz significava interromper o plano de Deus para a humanidade, ou seja, abrir mão do plano de Deus para salvar aquele malfeitor. Mas ele não entendia que a salvação que Jesus estava querendo dar era algo muito maior, muito mais extraordinário, que era uma salvação, meus irmãos, eterna. Porque a palavra do Senhor é muito clara, quando nos mostra que todos nós morreremos sim, mas aqueles que morrem com Cristo não morrem, mas passaram da morte para a vida. Eu sempre digo que é muito tranquilo celebrar funeral de pessoas que já partiram com Cristo, porque a gente celebra, mas celebra sabendo que aquele irmão ali está com o Senhor. Mas quando a pessoa não tenha tomado uma decisão por Jesus, e a gente fica lá dúvida: Senhor, será que ele fez na última hora? Queridos, o interesse de cada um de nós não é que ninguém se perca. O interesse de cada um de nós não é que ninguém vá para o inferno, não. O nosso interesse como igreja do Senhor é que todos compreendam a palavra e se entreguem a Jesus. Porque só há um meio de salvação, e esse meio é Jesus Cristo. Eu sempre digo que quem salva não é igreja, quem salva não é pastor, quem salva não é religiosidade. Não é por ter uma vida religiosa que você vai ser salvo, não. Mas o único que pode salvar o ser humano é Jesus Cristo. E esse homem reconheceu que Jesus é quem ia dar a ele, e poderia dar a ele a salvação. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando chegares no teu reino, quando vieres no teu reino. Ele escuta, meus irmãos, uma das palavras mais lindas que alguém poderia escutar naquele momento de morte. O Senhor diz a ele:
Hoje, em verdade, lhe digo, que hoje você está comigo no paraíso. Em verdade vos digo que hoje você estará comigo no paraíso. Isso faz cair por terra, meus irmãos, várias doutrinas erradas que algumas pessoas creem. Como assim, pastor? O purgatório sai de cena, porque a Bíblia nos mostra que após a morte aí, ele disse que hoje estaria comigo no paraíso. Ele não iria para um lugar e depois esperar um tempo, não. Mas ele iria para a presença do Senhor. Alguém pode dizer, mas pastor, esse homem era bandido, pastor. Esse homem era um malfeitor. Ele era um salteador, provavelmente, pastor. Como pode esse homem tão bandido alcançar a salvação tão simples? Claro, irmão. A salvação é de graça. É pela graça. Ela não foi de graça porque Jesus pagou na cruz por nós, mas é pela graça. A salvação não é um ato do homem, mas é um ato de Deus na vida do ser humano. E quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, mesmo que a vida seja totalmente diferente daquilo que você e eu acham, mas quando temos um encontro com Jesus, os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. O único que pode dar ao ser humano a salvação não é a religiosidade, volto a dizer, não é a capacidade de cantar aqui no ministério louvor, pregar aqui no púlpito, não. Quem dá ao homem a salvação é somente Jesus de Nazaré. Volto a citar o texto que eu citei quarta-feira, lá em Efésios 2, diz, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras a salvação, não vem de feitos, não vem de religiosidade. A salvação é um ato de Deus que vem através de Jesus Cristo. E esse homem reconhece que Jesus ele tinha capacidade e poderia dar ele a salvação. Jesus poderia dar ele o escape daquele momento ali que estava vivendo, não somente ali. Será que você, meus irmãos, consegue contemplar a eternidade? Será que você consegue contemplar já a eternidade na presença de Jesus? Será que você já consegue compreender que o Evangelho não é somente aqui na terra, mas principalmente é na eternidade? Será que você já compreende que Jesus sacrificou a sua vida por mim e por você? E eu e você hoje, como servos do Senhor, precisamos viver o Evangelho em novidade de vida. Enquanto vivemos aqui, alcançados por essa graça, precisamos viver em novidade de vida. Não dá para sermos alcançados por essa graça, temos a salvação em Jesus e continuarmos a mesma coisa. Não dá. Mas precisamos ser transformados dia a dia por esse Deus maravilhoso. E em breve estaremos com Ele. A minha oração nessa noite é que você compreenda que você precisa reconhecer que é pecador, reconhecer que Jesus é o caminho, reconhecer que Ele é o Rei que virá em glória, e quando Ele voltar, Ele não vai voltar mais como Cordeiro, mas voltará como Rei, como Senhor. Você precisa compreender que a salvação somente por Ele, só através dEle. Não há como alcançar a salvação se não for através do nosso Jesus de Nazaré. Esse homem reconheceu. Observem que iniciou o sermão dizendo que aqui era uma parecida representação com a humanidade. Muitos vão ver o Evangelho, muitos vão conhecer o Evangelho, mas vão endurecer o coração e não vão responder ao chamado de Deus, como aquele homem da cruz. Outros vão ouvir o Evangelho e vão reconhecer que são pecadores e que Jesus é Senhor e que precisam responder ao chamado de Deus. Espero no Senhor que você reconheça logo o chamado de Deus em sua vida e que você se entregue a esse Deus maravilhoso, assim como fez aquele lado na cruz. Só acreditar que Jesus é Senhor não resolve. Só acreditar que Ele é o Filho de Deus não resolve a sua vida. Só acreditar que Ele realmente morreu na cruz, mas se não se entregar a Ele, deixar Ele governar a sua vida, deixar Ele ser Senhor da sua vida,
Se não fizer isso, não reconhecer que é pecador e que se entrega totalmente a Ele, você precisa tomar decisão por Jesus hoje. Eu quero desafiar você nessa noite a cantarmos um hino. E após esse hino, você pode falar no WhatsApp aí, ou no YouTube, no Facebook, ou falando pelo telefone que está aparecendo aí na tela. Você pode dizer assim: eu quero me entregar a esse Jesus maravilhoso. Esse homem, ele desfruta hoje da eternidade. Esse homem, ele naquele mesmo dia, teve aquele encontro pessoal com o Senhor, e passou a desfrutar da eternidade com o Senhor. E você? Como vai a sua vida? Vamos cantar o Senhor nessa noite. Amém, louvado seja o Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Que o Senhor possa reinar em nossas vidas, ó Deus, em nossas famílias, em nossas atitudes. Que o Senhor possa visitar cada irmão nesse momento e operar na vida de cada um deles. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Amém. E na beleza da sua santidade, Senhor. Louvemos. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Tome a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode dizer, adora o Senhor. Senhor Jesus, ó sim. Teu povo sentirá. Que bom saber. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Vamos só corar a igreja. Podes reinar bem forte. Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Amém, louvado seja Deus. Se você quiser ter um encontro pessoal com Jesus, você pode fazer isso em nome de Jesus. Fala conosco, o telefone está aí na tela. Eu vou orar por você e com você. Certamente você vai receber o Senhor em sua vida e vai compreender como é maravilhoso poder servir esse Deus. Com sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Nós te louvamos, Pai, por essa noite.
por tua palavra que foi pregada, Senhor, por cada hino que foi entoado ao Senhor. Peço, ó Deus, que os corações tenham sido tocados pelo Senhor. E que Deus, Espírito Santo, ó Deus, mova os corações de quem ouviu essa mensagem e quem vai ouvir ainda, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja transformando e dando a compreensão que precisam tomar uma decisão ao teu lado. Peço, ó Deus, essa noite nos abençoe, ó Deus, como igreja do Senhor, a sermos instrumentos da sua graça por onde passarmos. É assim que eu te oro, Deus, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vou deixar aqui alguns comunicados. Vamos cantar ao nosso Deus após eu deixar esses comunicados e vamos encerrar nosso culto dessa noite, né? Eu quero, meus irmãos, louvar a Deus por cada um de vocês que está conosco em casa e também está conosco através das redes sociais. Dizer que estamos felizes em poder mais uma noite celebrar ao nosso Deus. Hoje eu li uma mensagem, uma reportagem que deixou meu coração muito feliz. Os médicos potiguares escreveram uma carta à população pedindo para dos primeiros sintomas já procurar o tratamento e não ficar em casa esperando faltar oxigênio, faltar ar. Queridos, escute bem o que eu vou dizer a você aqui agora. Essa carta aberta dos médicos foi muito importante, porque no início dessa pandemia houve uma verdadeira disseminação de informações dizendo que não deveria ir para hospitais, não deveria ir para os postos de saúde, deveria ficar em casa, só ir para o hospital quando estivesse cansado. E eu percebo que isso é um erro muito grave. Que bom que existe uma população médica da saúde que estão mobilizando-se ao contrário disso. Eu penso que não há tempo para esperar. Para você, 8 dias, 10 dias para poder começar o tratamento. Os exames só conseguem diagnosticar a doença depois de 8, 10 dias. E aí talvez não seja muito cedo para tratar a doença. E aí quando eu recebi essa mensagem em um dos blogs do nosso estado, eu fiquei muito satisfeito, porque a população começa a abrir a mente, perder um pouco o medo de procurar o serviço médico, o serviço de saúde e ser tratado. As pessoas precisam entender isso. Queridos, amanhã nós temos nosso culto de oração, de manhã, 6h da manhã. Também teremos nosso culto de 15 horas, de 21 horas. E após o nosso culto de hoje, amanhã você é desafiado a estar conosco de 21 horas, de 6 da manhã e de 15 horas, ok? Quarta-feira, culto de oração. Domingo que vem, nosso culto de louvor ao nosso Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar, encerrando nosso culto. Dizer a você que a minha oração é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, por essa noite, por esse culto que prestamos a Ti. Pedimos uma bênção especial sobre todos que estão em casa, Deus nos assistindo, também os que estão aqui conosco aqui nessa noite. Nos dá uma semana de paz e da presença. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Teu Filho Jesus, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, aqui em toda a face da terra. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mas Ele estava aqui, sempre do meu lado, sentia a minha dor, demonstrando amor. As suas mãos enxugavam um rosto sofredor, e as lágrimas que rolavam expressavam aqueles momentos tão difíceis que eu passava na minha caminhada. Eu não estava só, eu não estava só.
que você possa estar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Passei por maus momentos, mas Ele estava aqui, sempre do meu lado, sentindo a minha dor, demonstrando amor. As suas mãos enxugavam um rosto sofredor, e as lágrimas que rolavam expressavam aqueles momentos tão difíceis que eu passava em minha caminhada. Eu não estava só, eu não estava só. Nos momentos mais difíceis, me deu paz, me deu abrigo. Jesus Cristo, meu amigo. Vamos todos agradecer. Jesus, posso te agradecer. Literalmente me fez renascer, trocou a morte pela vida. Hoje eu sou a prova viva do seu poder. Como eu posso te agradecer? Literalmente me fez renascer, trocou a morte pela vida. Hoje eu sou a prova viva do seu poder. Do seu poder. Do seu poder, Jesus. Passei por maus momentos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.